Dieta para perder barriga. Meu Deus, essa daqui talvez seja a coisa que eu mais ouvi, né, sendo profissional da área da nutrição. E eu acho que eu vou ouvir muito isso ainda, né? Porque a gente sempre viu a nutrição, pelo menos algumas pessoas enxergam a nutrição como uma área estética, né? E a barriga é uma coisa que esteticamente nos incomoda, né? Para a gente falar de uma dieta de perder barriga, a gente tem que entender a função da gordura, né? E por que a gordura tem tanta facilidade assim de se acumular na barriga, né? Então, se a gente entender alguns conceitos sobre o acúmulo da gordura especificamente na barriga, talvez fique mais fácil de te dar a resposta sobre uma dieta de perder barriga. Então, vamos lá. Quando a gente fala de gordura, ela tem algumas funções no nosso organismo, né? Uma delas é a função de isolamento térmico, né? Se você for pensar assim, todos os animais mais gordos do mundo vivem nos ambientes mais frios, né? Vamos falar urso polar, baleia, foca, leão marinho. Os animais mais gordos do mundo estão nos ambientes mais hostis de temperatura, tá? Justamente porque a gordura ela vai ter essa função de proteger aquele animal de frio muito severo, né? E são gorduras multinucleadas, elas têm são muito duras aquelas gorduras, né? Totalmente diferente da gordura que a gente aperta na nossa barriga. Então é uma gordura muito mais eficiente, inclusive, para esse aspecto de isolante térmico. Uma outra função da gordura, e essa todo mundo conhece, é que ela é uma reserva de energia, né? Nós somos uma espécie que, em sua maior parte, morreu de fome, né? E se você tem um aparato de estocar gordura, basicamente você está garantindo a sobrevivência do dia seguinte. Então, esse mecanismo talvez é o que permite que estejamos conversando aqui e gravando vídeos e levando a nossa vida em plena sociedade, porque lá atrás esse mecanismo funcionou. E um outro aspecto que a gordura também possui é proteção contra impacto. Como assim proteção contra impacto? A gente tem estruturas no nosso corpo que são vitais, né? Que se você conviver sem elas, você literalmente morre, né? Então, a gordura ela tem uma função de te proteger, né? Vamos falar, por exemplo, dos leões marinhos, por exemplo, que são bem gordos, né? E eles têm dentões muito grandes, né? E você vê eles, por exemplo, entrando em combate entre eles mesmos. Se aquele dentão entra no corpo de um outro leão marinho, mas ele perfura só a gordura, a incidência daquele animal morrer no combate é muito menor, tá? Por quê? Porque aquela gordura também tem essa função de proteger órgãos vitais daquele animal, né? Então, uma outra estrutura do corpo humano que também está associada com proteção é os nossos ossos, né? Aí, coletando todas essas três informações sobre o que as funções da gordura, fica mais fácil da gente entender como que ela se forma e por quê. Aí depois disso eu posso falar sobre uma dieta de perder barriga. Então o que acontece? Então o que acontece? Quando você entende esses três mecanismos, isolamento térmico, proteção contra impacto e reserva de energia, fica mais fácil de entender por que a gordura da barriga especificamente se forma, tá? Então, o que acontece? Já parou para pensar por que você não estoca gordura na cabeça, né? Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Lembra que eu te falei que os ossos também têm uma função de proteção? Então, assim, nós somos uma espécie que hoje, apesar da gente viver em sociedade, né, você não precisa mais entrar em combate contra os animais, você tem uma oferta de comida com muito mais abundância, a nossa fisiologia ainda reage com resquícios dessa natureza, né? Então, esse aparato ele vai perpetuar aí por muito tempo, tá? Talvez nossos bisnetos não vão ver uma mudança nesse comportamento do nosso corpo, porque ele em si é muito eficiente.
E a fome por si ainda mata, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2022, a gente está ali no fim da pandemia, mas se você for pegar todos os óbitos causados por Covid, ainda assim não chegam nem perto dos números de pessoas que morrem de fome. Então a fome é uma realidade na vida humana, e se você tem um mecanismo de estocar gordura, você garante a sobrevivência do dia seguinte, né? O magrinho e o gordinho tem mais condições de sobreviver num ambiente hostil porque ele tem mais bem desenvolvido o mecanismo de estocar energia, né? Então vamos lá, por que você não estoca gordura na cabeça? Porque o seu cérebro ele já está muito bem protegido por uma caixa craniana, né? Então, se um dos papéis da gordura é a proteção, de proteger contra impactos, o seu cérebro ele já tem uma camada de proteção perfeita. Só que ali no seu dorso, né, aqui na região do nosso corpo, a gente também tem órgãos muito vitais, né? Tem o seu coração, tem o seu fígado, o seu estômago, o seu intestino. E também são órgãos que, se você tiver sem eles, você morre, né? Então a gente desenvolveu o quê? Costelas, né, nessa parte lateral para fazer a proteção desses órgãos. E aí aqui na região da barriga você passa a perceber que você já não tem costelas, por exemplo. Então, olha que curioso, né? Isso aqui é tudo uma hipótese, tá? Mas é uma hipótese que dentro de todo entendimento fisiológico faz muito sentido. E isso, inclusive, não é uma regra da anatomia humana. Isso vale para quase todos os animais que possuem essa característica estrutural da proteção óssea nessa região dos órgãos vitais. Você tem uma dedicação muito maior de acúmulo de gordura na região da barriga. Porque se a gordura, né, já vai ter que ser estocada pelo princípio de reserva energética, por que não usar isso para proteger o seu intestino de uma abocanhada de um lobo, sei lá, abocanhada de um tigre, né, em um combate, né? Então, já que eu vou ter que estocar energia, por que eu não faço isso utilizando também como uma barreira de proteção extra para também garantir a sua sobrevivência contra impacto, né? Então, mesmo que isso talvez tenha acontecido de maneira involuntária, a gente tem benefícios em garantir a nossa sobrevivência colocando uma camada de gordura na frente da barriga. Então você vê, né, embora nos incomode esteticamente, existe um princípio muito inteligente do porquê que o nosso corpo colocou essa gordura na frente da nossa barriga. Bom, dado todas essas explicações, Bruno, e a dieta? A dieta para perder barriga. Vamos lá. Socialmente falando, né, no meio da sociedade, não é tão absurdo ouvir isso, né? Você ouvir assim: ah, quero uma dieta para perder barriga. Eu que sou do meio, me soa muito estranho ouvir isso. É tipo você ouvir assim: quero uma dieta para perder a gordura da orelha. Você ouvindo isso agora certamente pareceu um pouco estranho, né? É exatamente assim como eu ouço. Porque não existe dieta para perder gordura da barriga. Existe dieta para perder gordura, tá? E aí também envolve mecanismos de você entender como que o seu corpo consome os seus estoques de energia, que também são um outro aspecto. Infelizmente, a gordura não é a nossa fonte de energia primária, né? Ela é a nossa reserva, ou seja, no momento de estocar a gordura depois do glicogênio, ela é a nossa primeira energia que a gente vai fazer o estoque. Mas para nossa tristeza, ela não vai ser a primeira energia a ser consumida, né? Dado toda essa explicação que eu dei, você já começa a entender a importância de você ter esse tipo de gordura, né? Apesar disso desenvolver um monte de patologias no longo prazo, mas o nosso corpo de alguma forma ainda entende que seria interessante. Então assim, existe dieta para perda de gordura, certo? E aí, quando você faz uma avaliação antropométrica, uma das avaliações a gente utiliza o adipômetro, né, que a gente aperta a gordura da pessoa. Ali você vai fazer uma avaliação de pressão cutânea, né, e vai identificar os pontos onde a gordura está mais rígida. Quanto mais rígida uma gordura se encontra, significa que mais nutrida ela está. Então, na avaliação antropométrica a gente começa a identificar os pontos que a pessoa tem mais resistência de perder.
E infelizmente, de modo geral, não que isso seja uma regra, a suprailíaca e a abdominal são as gorduras que as pessoas mais têm dificuldade de ter perda, tá? Então, assim, é um processo de constância, não é um processo rápido e existem características fisiológicas do seu corpo de dedicar a velocidade como essa perda de gordura vai acontecer, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Explicando sobre dietas inteligentes para fazer uma perda de gordura com inteligência, né? Porque assim, tem muitas pessoas que caem em dietas comuns, conseguem resultados muito rápidos, mas além de não conseguir sustentar aquele resultado, ela até recupera, fica às vezes até mais pesado, né? Que é o que a gente chama de efeito rebote, tá? Eu vou partimentar, vou gravar um outro vídeo. Vocês me sigam. Se vocês gostaram desse vídeo, infelizmente vocês não tiveram a resposta que vocês queriam de uma dieta de perder barriga. Quem te disser que tem, tá mentindo, tá bom? Isso não existe. Existem protocolos hormonais que vão facilitar bastante esse processo, mas aí você precisa de um profissional da endocrinologia, fazer exames médicos e tudo mais. Tá? Eu sou uma pessoa que sou a favor, sim, do uso de recursos ergogênicos em determinados tratamentos, mas você tem que ter consciência, né, do que você está consumindo, do que você está fazendo. E quanto mais amparado de profissionais você tiver, melhor vão ser esses resultados, tá bom? Então, se vocês gostaram, pelo menos dessa informação, que eu acredito que seja algo novo para vocês, considere aí curtir e se inscrever, tá? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre efeito rebote, que provavelmente você que caiu nesse vídeo já tentou emagrecer por conta própria e provavelmente recuperou o peso que você tinha perdido depois de conseguir o resultado final, tá certo? Bom, o vídeo era esse, um abraço, até a próxima.